Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna de licenciatura em História da Uninter. Então vamos a mais uma videoaula, né? Falando sobre os calendários, né, históricos do Brasil. Hoje eu vou falar sobre o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março. A data frisa a importância da mulher na sociedade e a histórica, né, luta pelos seus direitos. É comum nesse dia as pessoas homenagearem as mulheres com flores, presentes, mensagens e frases. Em alguns lugares ocorrem confraternizações e eventos dedicados aos temas da igualdade de gênero, violência contra a mulher, conquistas e histórias de luta, feminismo e etc. Qual seria, né, no caso, a origem, né, do Dia da Mulher? A origem do Dia Internacional da Mulher está repleta de controvérsias. Alguns associam o surgimento da data com a greve das mulheres que trabalhavam em Nova York na Triangle X Company e, consequentemente, ao incêndio que ocorreu em 1911. Já outros indicam que ela surgiu na Revolução Russa de 1917, a qual esteve marcada por diversas manifestações e reivindicações por parte das mulheres operárias. No dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhorias em condições de trabalhos e de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam contra as ações do czar Nicolau II. Esse evento, que deu origem à data, ficou conhecido como Pão e Paz. Isso porque as manifestantes também lutavam contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, que estava ocorrendo, né, desde 1914 até 1918. Além disso, em decorrência de um mal entendido feito por jornais alemães e franceses, foi criado um mito em torno do dia 8 de maio de 1857, quando supostamente teria acontecido uma greve que, na verdade, não ocorreu. Ainda que existam diferentes versões sobre a origem da data, ambos os movimentos tinham o objetivo de alertar sobre o estado insalubre de trabalho que as mulheres estavam sujeitas. Destacam-se aqui as longas jornadas de trabalho e os baixos salários que recebiam. Portanto, a luta dessas operárias focava na busca de melhorias, melhores condições de vida e trabalho, além do direito ao voto. Diante desse panorama, a criação de um dia dedicado à luta das mulheres foi sendo delineada por manifestantes que ocorreram concomitantemente nos Estados Unidos e em diversas cidades da Europa, em finais do século XIX e início do século XX. Aqui nessa imagem mostra, né, que no caso é uma das datas, né, que, como eu citei aqui, disse que deu origem ao dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Aqui, no caso, é a manifestação, né, das tecelãs e costureiras de Petrogrado durante a greve de 1917 na Rússia. Movimento nos Estados Unidos. Anterior ao movimento das operárias russas, em 1908, houve uma greve das mulheres que trabalhavam na fábrica de confecção de camisas. Aquele fato que eu já havia comentado, né, que ocorreu em 1908.
na Triangle Shirtwaist Company, localizada em Nova York. Essas trabalhadoras costuravam cerca de 14 horas diárias e recebiam entre 6 a 10 dólares por semana. Assim, além de reivindicarem melhores condições de trabalho e diminuição da carga horária, as funcionárias buscavam aumento de salário. Isso porque, naquela época, os homens recebiam muito mais do que as mulheres. Em 28 de fevereiro de 1909, aconteceu a primeira celebração das mulheres nos Estados Unidos. Esse evento surgiu inspirado na greve das operárias da fábrica de tecido que ocorreu no ano anterior. Infelizmente, o movimento foi finalizado de maneira trágica e no dia 25 de março de 1911, a fábrica pegou fogo com várias mulheres no interior do edifício. O resultado foi a morte de 146 pessoas, dentre as 500 que trabalhavam lá. E desse número, cerca de 20 eram homens. A maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias e algumas tinham apenas 14 anos. Vale notar que o local não estava preparado para um incêndio, visto que não possuía extintores. O sistema de iluminação era a gás e ainda era permitido às pessoas fumarem. Após o trágico incidente, a legislação de segurança para incêndio foi reformulada e as leis trabalhistas foram revisadas e muitas conquistas, foram adquiridas. Aqui na imagem mostra-se a manifestação, das mulheres, das operárias, e aqui ao lado o incêndio, que acabou por consumir 46 vidas. Mulheres do Brasil. É claro que como a expressão Mulheres do Brasil, teria, aqui eu destaquei 6 mulheres do Brasil, mas tem muito mais de 6 mulheres que tiveram grande importância para a história do Brasil, não só em termos históricos, mas também nas artes, na medicina e por aí vai. Só que como eu falei, eu destaquei 6, porque são tantas, se a gente for lembrar, tem tantas, tanto do passado quanto contemporâneas, que fizeram e ainda fazem, gravam mesmo o seu nome, na história do Brasil. Seja em vários meios, em vários campos, principalmente no âmbito contemporâneo. Mas irei destacar aqui 6 mulheres admiráveis, que em cada momento de seu tempo tiveram grande destaque na história e que hoje servem de inspiração, para outras. A primeira aqui, como vocês bem conhecem, é a Imperatriz Leopoldina, a Imperatriz do Brasil. Ela foi a esposa de Dom Pedro I, e quando o príncipe regente estava ausente, ela se tornou a primeira chefe de Estado do Brasil. E também foi ela que assinou o documento que separava o novo país, no caso o Brasil, de Portugal. Esse foi um momento de grande importância para a história do nosso país. E ela está diretamente ligada ao momento que acabou tornando-se o Brasil independente de Portugal. Aqui ao lado dela, Maria Quitéria. Ela era militar. Ela foi a primeira mulher a integrar as forças regulares do Brasil. Ou seja, se hoje temos grandes mulheres militares nas 3 forças, saibam que essa foi a primeira que abriu margem para esse grande ocorrido e essa grande vitória por parte das mulheres. Aqui abaixo, a princesa Isabel, que todos conhecem, a princesa imperial do Brasil.
E como todos já sabem, né, em 1888, após a intensa luta política, a princesa assina a Lei Áurea, que acabaria com o trabalho escravo no país, abolindo assim os escravos. Aqui ao lado, na parte de cima, a grande poetisa e contista brasileira do mundo contemporâneo, Cora Coralina. Ela é escritora, né, das mais simples, e ela é considerada uma das mais importantes do país. Gente, eu tô aqui fazendo um comentário rápido, né, mas eu vou deixar aí embaixo o link com a biografia de cada uma dessas grandes mulheres, porque aqui eu tô frisando o básico do básico, mas o que eu falo aqui é o mínimo do tanto que essas mulheres representam para a história do Brasil e dentro da biografia delas também. Aqui abaixo, essa daqui é a Anice da Silveira. Ela é uma médica psiquiatra. Ela é reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria e revolucionou o tratamento mental no Brasil. Ela é pioneira na terapia ocupacional. Essa mulher aqui, gente, ela é muito importante dentro da área médica, psiquiátrica no Brasil. E não só no Brasil, como no mundo. Seria de suma importância para quem se interessar, se aprofundar melhor na biografia dessa médica. Inclusive, tem um filme biográfico chamado Anice da Silveira, que conta um pouco, né, da biografia dessa grande mulher. E aqui, né, ao final, não menos importante, e uma senhora de nosso tempo, né, assim como também a Dona Anice, né, porque as três aqui são de nosso tempo, a Cora Coralina, Anice da Silveira e Dona Ivone Lara. Quem é Dona Ivone Lara? Todo mundo conhece Dona Ivone Lara, a cantora, a compositora, a sambista, a grande dama do samba, né? A mulher maravilhosa. Mas apesar de ela ser conhecida como cantora e compositora, ela foi pioneira também em sua carreira como profissional da saúde. É uma coisa que muita gente não sabe. Ela entrou na faculdade de enfermagem aos 16 anos, na Federal, né, do Rio de Janeiro, aos 16 anos. E anos depois foi uma das primeiras mulheres formadas no curso superior de assistente social. Olha que maravilha, Dona Ivone Lara. E tem um outro porém, Dona Ivone Lara trabalhou junto com Nícia da Silveira, né, na questão do tratamento da terapia ocupacional. Elas foram parceiras de trabalho. É uma mulher que dedicou a sua vida à saúde e à medicina. É um grande fato que muita gente não conhece. E ela tem uma história muito linda, assim como todas as outras aqui. E eu acho que vale muito a pena, se for do interesse de vocês, acredito que seja, vocês se aprofundarem um pouco mais na vida dessas grandes mulheres, não só dessas, como muitas outras também que temos aqui no nosso país. Lei Maria da Penha. No geral, a história das mulheres esteve marcada pela submissão, bem como pela violência. A despeito de hoje em dia a mulher ter alcançado muitos direitos, a luta ainda continua, visto que ainda sofrem com o preconceito e a desvalorização e o desrespeito. No Brasil, foi em 1932, no governo Getúlio Vargas, que as mulheres adquirem o direito ao voto. Em 2006, por sua vez, foi sancionada a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. O nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violências do marido durante anos. A lei é considerada um marco na história de luta das mulheres brasileiras contra a violência doméstica. Essa senhora que aqui está é a Maria da Penha, mulher, né, que sofreu durante anos nas mãos de um homem, né, que se dizia seu marido, mas que ele poderia ser qualquer coisa, né, menos marido, e que
devido a uma violência triste, ela acabou ficando paraplégica. E lutou-se, né, durante anos para que essa lei, enfim, fosse sancionada em 2006. Uma vitória para as mulheres, né? Ainda mais em tempos contemporâneos, onde sabemos bem, onde mesmo com a lei, infelizmente, a violência contra a mulher continua a crescer cada vez mais. Vamos a algumas curiosidades, né, sobre o Dia Internacional da Mulher. Um ano antes desse evento, em 1910, realizou-se na Dinamarca a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialista. Na ocasião, Clara Zetkin, do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um dia dedicado às mulheres. Esse é uma das curiosidades que no caso chegou, né, a ser proposto uma data, não exatamente uma data específica, mas que fosse criada, né, um dia dedicado às mulheres. Em 5 de setembro, entretanto, a data foi definitivamente instituída pela ONU no ano de 1975. Ou seja, em 75 que a ONU, né, no dia 5 de setembro, finalmente considerou uma data específica para o Dia Internacional da Mulher, em homenagem à luta e às conquistas das mulheres. A escolha, no caso, foi o dia 8 de março, por sua vez, está relacionada com a greve das operárias russas, aquela greve lá de 1917. Comemorado o Dia Internacional da Mulher Indígena, instituído em 1983. A data é uma homenagem à mulher quechua Bartolina Cissa, esquartejada durante a rebelião anticolonial de Tupac Katari, no Alto Peru, atual Bolívia. A imagem aqui ao lado, né, até traz essa data. O Dia Internacional da Mulher Indígena. No dia 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, instituído em 1981, no primeiro encontro feminista da Latino-América e do Caribe e oficialmente adotado pela ONU em 1999. A data marca o assassinato das revolucionárias dominicanas, Irmãs Mirabal. Em 25 de julho é comemorado o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data, instituída em 2014, é uma homenagem à líder quilombola que viveu no Brasil no século XVIII. Em 1908, em Nova York, cerca de 15 mil mulheres marcharam, reivindicando, dentre outros direitos, o do voto. Elas desfilaram segurando pães e rosas, uma vez que o pão representava a estabilidade econômica, enquanto as rosas significavam melhor qualidade de vida. Por isso, esse movimento ficou conhecido como Pão e Rosa. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista internacional que surgiu em diversos países no dia 8 de março de 2000, Dia Internacional da Mulher. Em 2010, no Brasil, a Marcha Mundial das Mulheres foi representada pela ação de 3 mil mulheres que caminharam durante 10 dias por 120 quilômetros de São Paulo a Campinas. Aqui na primeira imagem, né, é aquele protesto, né, das operárias russas no dia 8 de março de 1917. Como já falei aqui ao lado, né, é um cartaz que representa o Dia Internacional da Mulher Indígena, em 5 de setembro. Então, galera, gostaria de agradecer mais uma vez quem chegou até aqui, tá? Gostaria de lembrar vocês que para esse curso ser validado, eu preciso do nome completo e do e-mail de vocês. Quem puder deixar,
Eu agradeço muito e até a próxima, né, com mais uma data comemorativa que é considerada, né, dentro do calendário brasileiro. Tudo de bom para todos.